Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula dessa série sobre planejamento de cardápio, organização e execução desse lindo cardápio que nós construímos ao longo dessa série de 4 aulas e hoje vamos finalizar com a nossa quarta e última aula e vamos abrir uma nova série. Então, vem para cá, fica comigo e vamos fechar esse ciclo. Então, pessoal, é o seguinte, vamos fazer uma recapitulação de como que funcionou esse ciclo sobre planejamento e execução de cardápio. Bom, na primeira aula nós falamos sobre como você vai montar um cardápio e eu te mostrei que o seu primeiro cardápio ele é diferente de todos os demais que você vai construir. Lá nessa primeira aula, nós destrinchamos o passo a passo e você teve a possibilidade de também fazer o seu cardápio na sua casa. Na segunda aula, nós falamos sobre como fazer uma lista de compras. E aí, nós pegamos o cardápio que construímos na aula anterior, na primeira aula, e a partir dali nós construímos a lista de compras para você ir ao mercado e fazer as suas compras. Na terceira aula, nós falamos sobre como executar esse cardápio. Então, você montou o cardápio, você fez a lista de compras e foi ao mercado, e agora chegou a vez de executar. Então, lá nós tratamos sobre o que é necessário para você executar o cardápio, como que você pode ganhar mais tempo e também economizar o seu dinheiro. Nós trabalhamos nessa última aula como que de fato, funciona ali o mão na massa para você ter todo o aparato necessário para fazer o seu cardápio semanal acontecer e ter liberdade de tempo e também ter economia de dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre como otimizar, como acelerar o seu processo na cozinha para que você consiga pegar esse cardápio e fazer ele em menos tempo, tá? Você consiga diminuir, otimizar mais esse tempo para que você não fique o dia inteiro na cozinha, como eu falei na aula passada, essa não é a proposta, esse nunca foi o objetivo, porque senão você acaba trocando 6 por meia dúzia. O objetivo é, eu vou para a cozinha um dia, vou fazer a comida da minha semana, mas mesmo assim, nesse um dia, eu quero gastar pouquíssimas horas. Então, hoje eu vou te dar algumas dicas e algumas estratégias de como que você pode acelerar o seu processo na cozinha e aí sim, ter a sua liberdade, ter o seu tempo livre, gastar as suas horas que vão sobrar da semana para fazer aquilo que você está com vontade de fazer, tirar os seus sonhos dos papéis, fazer uma atividade física, poder ler um livro, assistir um filme. Não sei o que você precisa, não sei o que você deseja, mas com essa metodologia de você fazer um cardápio semanal dentro da sua proposta alimentar, hoje eu trabalho muito com a proposta alimentar da low carb, você tem a flexibilidade e a possibilidade de fazer coisas que você não estava conseguindo fazer por falta de tempo. Como eu falei, eu quero ressaltar que tempo, todo mundo tem o mesmo tempo. Todos nós temos 24 horas no dia. Nós não temos como fazer mais tempo, mas nós temos como otimizar tempo. E essa é uma ferramenta que a partir do momento que você colocar em prática, você vai ver que funciona de verdade e que vai trazer resultado para a sua vida e para a sua rotina. Então, chega de ficar cansada, sabe, de coração, chega de ficar cansada, chega de ficar estressada, chega de ficar aborrecida, porque você acaba se frustrando, porque você acaba se auto-sabotando, acaba não comendo bem, acaba comprando pão com ovo, com mortadela, ou acaba comprando uma pizza, ou acaba apelando para um miojo, para uma lasanha pronta, sabe? E isso acaba te gerando frustração, porque você não tá dando conta. E você não tá dando conta porque você não tá aplicando um método, você não tá aplicando uma estratégia. Então, de coração, acredita nesse processo, acredita em tudo que eu tô trazendo para você, porque isso funciona de verdade, isso funciona para mim, isso tem funcionado na vida de muitos clientes e muitas outras pessoas que têm aplicado esse método, e você também pode ter essa liberdade e garantir as suas refeições saudáveis e não se sabotar mais e não se frustrar mais e ter ali a sua comida boa, gostosa, saudável. Quer comer uma coisa diferente? Eu também amo comer coisas diferentes. Guarda esse tempo para um final de semana, para um outro dia, sabe? Tenta manter ali a sua disciplina de se alimentar bem. Faça um compromisso com você mesmo. Ame-se, porque a coisa mais importante que a gente tem é a nossa saúde. E eu vou falar para você, 80% da sua saúde está vinculada à sua alimentação. Então, bora fazer acontecer e vamos para a aula. Bom, pessoal, então é o seguinte... A gente falou na semana passada sobre como que eu vou executar esse cardápio.
né? Então a gente falou sobre, antes de pensar em executar, ir no mercado, comprar exatamente o que está na lista, cuidado para não comprar coisas em excesso, comprar coisas de que você não precisa, se ater à lista semanal. Nós falamos sobre a organização na cozinha, né? Que tipo de organização? Cozinha limpa, bancada livre, não tenho bancada, pia livre. A tua pia vai ser a tua bancada, a tua mesa ali de operação, tá? Então, é importante essa organização mínima, sabe? Além disso, nós falamos separar as tigelas, os bowls, as vasilhinhas. Ana, não tenho isso, o que é bowl? Bowl é tigela, bowl é vasilha. Então, você separar ali as suas vasilhas plásticas, o que você tiver, gente. O legal do planejamento semanal é que você não precisa comprar muita coisa, você vai precisar comprar a comida que você vai executar naquela semana e o restante você vai tentar sempre utilizar aquilo que você já tem em casa. Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de como você pode acelerar. Esse acelerar é para diminuir ainda mais o tempo, enxugar mais esse tempo que você vai passar na cozinha. Porém, não é obrigatório você ter ou fazer o que eu vou trazer para você hoje. Mas, se você utilizar dessas ferramentas, você ainda pode acelerar mais o seu tempo na cozinha, tá bom? Então, vamos lá. Como acelerar o tempo na cozinha? Acelerar o processo. Bom, pessoal, existem ferramentas, tá? Existem estratégias para você fazer todo esse movimento acontecer. A primeira coisa que você deve fazer quando você for ao mercado, antes de executar o seu cardápio, primeira coisa, a higienização dos vegetais. Então, você chegou do mercado no mesmo dia, já coloca seus vegetais para higienizar. Como que eu faço isso, Ana? Como você vai higienizar seus vegetais? 1 colher de sopa de cloro, 2 litros de água. Você vai colocar numa vasilha, na maior que você tiver, ou numa bacia, ou até num balde limpo, tá? 1 colher de sopa de cloro para 2 litros de água. Vai deixar os seus vegetais imersos de 20 a 30 minutos. Vai retirar, vai enxaguar e tá pronta a higienização. Ana, beleza, retirei, enxaguei, o que eu faço agora? Bom, o ideal é que você tenha vasilhas com tampas plásticas, faça a camada de papel toalha, camadas de vegetais, camadas de papel toalha, camadas de vegetais. O que você ganha com isso? Tempo na hora de cozinhar e também você consegue conservar por mais tempo o seu alimento, porque dessa maneira o alimento não vai murchar, tá? O seu vegetal ele não vai murchar, ele já vai estar ali pronto para ser consumido, você só vai retirar da geladeira e consumir, e ele pode durar ali muito mais tempo. Então, por exemplo, outra coisa que você vai fazer. Então, fez a higienização? Eu gosto de fazer assim, quando eu faço isso aqui, tiro, jogo, coloco numa água limpa depois para poder enxaguar, fazer todo o enxágue, e depois eu forro um pano de prato bem grande, uns 2, coloco um por baixo e um por cima, dou uma leve secada assim, sabe? Só apalpando. E depois sim, eu faço o armazenamento, colocando desse jeito camadas de papel toalha, uma camada, não precisa ser tipo uma camadinha de folha de papel toalha não, você bota um montante ali, outro papel toalha e assim tampo e levo para minha geladeira e dura bastante tempo, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer é as folhas dos vegetais, soltar e armazenar. Como assim, Ana?
Vou te dar um exemplo. Exemplo, espinafre, manjericão, bertalha, tá? E por aí vai. O que é isso? O espinafre, ele vem, né, o galho com várias folhas, né, assim como o manjericão. Fez a higienização, você pode fazer a higienização toda junto, você coloca todo mundo dentro de uma vasilha, desde que caiba ali todo mundo junto. Fez a higienização, lava, e o que eu, Ana, já gosto de fazer? Eu não vou guardar o meu espinafre nem o meu manjericão assim. Então, eu geralmente te aconselho fortemente a fazer isso, principalmente se você tem criança em casa. Eu sento no chão da minha casa, no chão, em algum lugar. Geralmente a gente senta no chão ou na mesa. Eu e meu filho, a gente vai tirando as folhas do espinafre, as folhas do manjericão, as folhas da bertalha. E aí eu até mostrei esses dias nos stories como é que eu faço. E aí a gente vai colocando essas folhas nos potinhos com camadas de papel toalha. E uma parte eu deixo na geladeira, outra parte eu congelo. Por exemplo, espinafre, bertalha, couve, brócolis, são coisas que a gente pode congelar também cru, tá bom? Manjericão eu não gosto, porque a friagem do ar-condicionado, a friagem do freezer acaba queimando as folhas do manjericão. O manjericão ele é mais sensível. Então, geralmente, fazendo desse jeito, higienizando, tirando as folhinhas e deixando na geladeira, ele vai durar ali mais de 15 dias tranquilamente, tá bom? Aí você aproveita, faz um molho de tomate, coloca o seu manjericão, faz um molho pesto, vai fazer uma comidinha, coloca o manjericão, já traz um outro sabor, um outro aroma, sabe? Um frescor para sua comida e fica muito bom. Bom, pessoal, o terceiro passo que eu gosto demais da conta. Comprar os legumes cortados. Então, olha só, geralmente no cardápio você tem lá cenoura em rodelas, ou cenoura picada, ou cenoura ralada. E aí, pode parecer uma besteira? Pode, mas não é. Você ganha, se você for somando o bloquinho de segundos que você ganha em cada etapa, no final, você ganha ali 30, 40 minutos na execução do seu cardápio. Então, eu gosto, por exemplo, se você mora num lugar onde tem feira livre, é uma excelente oportunidade, porque geralmente na feira livre tem sempre algumas barraquinhas que vendem os legumes já nos pacotinhos cortados. E o que é legal? Você consegue comprar a quantidade ali que você vai precisar de fato, tá? E, por exemplo, folha, repolho fatiado. Muitas vezes você não consegue comprar metade de um repolho, ou às vezes metade de um repolho é muito grande para você precisa só de um quarto dele. E é difícil você, às vezes, conseguir comprar. Mas se você comprar nesse método já, do pacotinho já cortadinho, você vai usar praticamente ali, eu preciso de 1 ou 2 pacotinhos, e você vai usar toda a quantidade. Então, você está aproveitando integralmente o alimento, você está comprando exatamente o que você precisa, e você está também otimizando o seu tempo, porque é menos uma coisa para você cortar. Preciso fazer isso com tudo? Não, você pode fazer isso com os legumes que você não gosta de cortar, por exemplo. Então, eu vejo muitas pessoas deixando de comer abóbora porque não gostam de descascar, porque sentem dificuldade, a casca é dura, às vezes querem comprar, não conseguem comprar um pedaço, conseguem comprar ela inteira. Então, eu sempre indico, gente, procura um hortifruti ou procura uma feira ou mercados municipais, são ótimos porque eles geralmente fazem esse tipo de serviço, às vezes, e geralmente não cobram nada mais por isso, e às vezes você já encontra até nos pacotinhos. Então, assim, não deixa de comer um alimento porque ele é ruim de descascar ou ele é ruim de cortar. Isso é uma estratégia dentro da cozinha. Compra ele já no corte que você vai usar, tá bom? Isso economiza muito tempo. Se você falar assim, Ana, não dá para comprar tudo, não consigo encontrar todos os cortes que eu preciso, então compra metade. Metade daquilo ali você vai encontrar já cortado. Geralmente, fatiado, picado, rodela, a gente consegue encontrar. O restante, você faz em casa, mas aqui, ó, você já economizou um tempo absurdo e também acaba economizando dinheiro, porque você compra exatamente o que você precisa, porque esses pacotes vêm em uma quantidade menor. Outra coisa que, assim, uma coisa importante dizer, as pessoas às vezes reclamam porque isso aqui é mais caro. Não é mais caro, tá?
se você for comprar isso num hortifruti, perdão, numa feira livre, geralmente o pessoal faz promoção, você leva 2, 3 pacotinhos e paga X valor. Ou se você for comprar isso no hortifruti, a gente fala, isso aqui acaba sendo mais caro quando você está comprando um produto orgânico, e realmente é mais caro, embora ele seja infinitamente melhor. E eu sempre indico, se você tem condições, compre e consuma vegetais, legumes, frutas orgânicas, tá bom? Mas eu sei que muitas pessoas não têm essa realidade, nem essa possibilidade, e também não têm acesso a esse tipo de alimento. Então, faça isso, compre ele de maneira cortada, você vai continuar economizando, porque você vai comprar uma quantidade pouca, e você vai comprar só os legumes necessários para aquela semana, você não vai comprar a feira inteira, o hortifruti inteiro. Então, isso aqui é uma coisa que eu aplico aqui na minha vida também, gente, tá? Isso eu faço na minha casa. Eu, às vezes, preciso que o cliente também já compre algumas coisas cortadas. Então, assim, onde eu moro tem um hortomercado que funciona aos finais de semana. E lá, quando eu vou lá, eu consigo comprar muita coisa já cortada. Por exemplo, a abóbora, às vezes não vem no tamanho, o corte que eu preciso, mas ela já vem sem casca e já vem em meias luas, sabe? Vem em cortes assim, em meias luas, em fatias. Isso já me adianta um bocado. Aí em casa eu posso fazer o corte cubinho, eu posso ralar, mas já me adiantou mais da metade do processo. Então, faça isso. Da mesma maneira, não só os legumes, como, vou botar aqui como quarto, as carnes, né? As carnes, as proteínas. Então, eu sempre falo uma coisa, seja amigo de um açougueiro. Não existe nada melhor do que fazer amizade com um açougueiro. E sabe por quê? Primeiro porque o açougueiro ele sabe o nome das carnes e isso é importante porque em várias regiões do Brasil a mesma carne possui nomes diferentes. Então, é muito comum você não encontrar, por exemplo, aqui nessa cidade onde eu moro, não. Mas eu morei numa outra cidade do estado do Rio de Janeiro, no interior também, que tinha uma carne chamada coió, ou peixinho. É uma carne de segunda, mas é uma excelente carne para fazer um assado, sabe? Uma carne ensopada. É uma delícia, tem pouquíssima gordura. E o nome era coió. Então, em alguns mercados eu encontrava como coió, em outros mercados eu encontrava como peixinho. Aqui onde eu tô, não é fácil encontrar e ela tem um outro nome que eu também não me recordo. No Rio de Janeiro, capital, tem essa mesma carne apenas com o nome coió. Então, eu quero dizer para você que há variedades, assim, há variação dos nomes e às vezes é o mesmo corte. E é legal você ser amigo do açougueiro, porque o açougueiro, ele vai te indicar qual é a carne que tá boa para aquela semana, qual é o nome que aquela carne tem, quais nomes que ela pode ter, sabe? Então é bem bacana. E o mais legal disso tudo é que se você precisa, por exemplo, carne para estrogonofe, você já pede ele, olha, eu vou precisar de 1 quilo de... Aí você pede a carne que você quer, sei lá, alcatra cortada para estrogonofe. Ah, eu preciso de carne ensopada. Eu quero 1 quilo de acém em cubos para fazer carne ensopada. Ah, eu quero bife de panela. Então ele já vai te dar a carne no corte que você precisa. Por exemplo, carne moída. As pessoas costumam comprar acém, patinho, moído, mas elas não compram outros tipos de carne porque geralmente é o que está disponível, é o que o açougueiro fala que dá para moer, mas não, você pode comprar uma costela bovina moída para fazer um hambúrguer caseiro, sabe? Você pode comprar fraldinha moída, você pode pedir para ele moer o peito de frango, você pode pedir para ele moer uma carne de porco, e ali você já vai ter um outro tipo de carne, só que num outro tipo de corte, e aí você consegue fazer almôndegas, quibes, carninha ensopadinha ali, você consegue fazer várias coisas. Então, compre suas carnes já cortadas. Bom, pessoal, então além de comprar essas carnes, esses legumes e verduras já nos cortes que vocês precisam, eu também aconselho que vocês façam o tempero base de vocês. Ana, o que é isso? Bom, o tempero base tem receita lá no meu Instagram, tá? E também ele é um tempero que é básico, né? Que eu utilizo dentro do meu método lá no Cozinha Livre Leve Fresco para poder fazer todas as refeições. Então, basicamente, ele é um tempero à base de alho, azeite, sal e, em alguns casos, eu uso bacon, em outros casos, eu não utilizo o bacon. Se você quiser a receita, vai lá no meu Instagram, lá tem as quantidades
nos destaques tem escrito lá tempero base, tá bom? Então, adiante o tempero. Ô, gente, quando eu falo adiante, é tipo assim, no dia que você compra... Peraí, adiante o tempero. Vou te dar um exemplo. Eu vou ao mercado hoje e vou comprar, preciso comprar para a lista de compras que eu tenho, eu preciso comprar 2 cabeças de alho, tá? Essas 2 cabeças de alho, em tese, seriam para eu fazer a comida da semana, iria sobrar ali uns dentezinhos de alho. O que eu, Ana, faço? Vou pro mercado, compro 1 quilo de alho. Nossa, Ana, é muita coisa. É, mas sabe por quê? Eu já vou preparar todo o meu tempero base, então eu vou pegar todo esse 1 quilo e vou bater esse alho, vou fazer todo esse tempero base, vou colocar nos potinhos pequenininhos, vou deixar um na geladeira e o restante no congelador. E já vai facilitar muito a minha vida. E não só no meu cardápio dessa semana, mas em todos os demais cardápios, porque eu já vou ter alho batido e adiantado, entende? Então, parece que não ajuda, mas se você, cada semana, em cada preparo, ainda for descascar, ralar, socar ou cortar o alho, você perde bastante tempo nisso, tá bom, minha amiga? Acredite nisso. E eu tenho uma dica aqui para te dizer também. Se você achar, e eu não sei como que é na sua cidade. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um mercado desses mercados atacadistas que vendem coisas em maior quantidade. E lá é o único mercado que eu encontro na área de congelados, o pacote de 1 quilo de alho, tá? Inteiro, né? Os dentes de alho já descascados, estão congelados, mas já estão descascados. 1 quilo perfeito, só para eu pegar aquele quilo de alho, chegar em casa, fazer a mistura e bater e fazer o meu tempero base. Não presta muita atenção, esse alho, ele é um alho in natura. O que é um alho in natura? É um alho que saiu da terra, ele simplesmente foi retirado das cascas, foi colocado dentro de um saco, foi congelado e foi pro mercado. Não tem nenhum tipo de adicional nele, tá? Não tem nada de aditivo, tanto que os ingredientes é apenas alho in natura, é exatamente isso. É diferente daqueles potes que você encontra no mercado escrito assim, alho picado. Quando você olhar aquele pote, se você tem o hábito de comprar, vai lá, dá uma olhadinha no rótulo e dá uma olhada na quantidade de ingredientes que tem ali. Tem alho picado, tem sal, tem algum tipo de gordura e tem mais algumas outras coisas que com certeza são nomes esquisitos que você não deve conhecer. Então, aquilo não é legal, aquilo não é saudável, aquilo não tem sabor de alho, tá? Uma vez eu cheguei na casa de uma cliente, fui cozinhar, e ela falou assim, Ana, eu nem comprei alho porque eu tenho esse pote aqui. E eu falei pra ela, não faz isso comigo. Porque não tem sabor de alho, não tem sabor de comida aquilo, não deixa a sua comida saborosa. Então, amores, quer economizar? Eu também quero, eu também não gosto de descascar alho. Quando eu tenho que fazer isso, eu deixo o alho de molho ali dentro de um pote com uma aguinha, de um dia para o outro, que a casca fica mais fácil de soltar, mas se você pode comprar esse alho cru congelado, você compre e faça o seu tempero. Não é mais caro, tá? Eu lembro que, eu não sei, isso varia muito, gente, de região para região, tá bom? Mas, por exemplo, aqui na minha cidade, o quilo do alho, eu moro numa cidade que tem um custo alto na área da alimentação, tá bom? Aqui a comida é bem carinha. Mas o quilo do alho, na última vez que eu fui no Hortifruti, estava custando R$ 39,40. Eu comprei esse pacote de alho já descascado, 1 quilo por 25. Então, assim, foi muito mais barato, muito melhor, tá? Então, se você tiver essa oportunidade, faça isso, que você também vai ganhar bastante tempo. Ainda vai economizar a sua mão aí de ficar com aquele cheirinho de alho que eu sei que muita gente não gosta. Outra coisa importante, sexto, otimize, eu vou botar aqui, ó, otimize suas panelas, tá? Como assim, Ana? Olha só, para que todo esse planejamento ele aconteça de uma forma muito cíclica, muito funcional, que seja muito funcional, é importante você otimizar suas panelas. Então, assim, eu já falei para vocês na aula anterior que eu não fico esperando um preparo ficar pronto para eu começar outro. Eu faço aquilo que eu chamo de dança das panelas. Enquanto um fogo está aberto cozinhando aqui, eu já coloco outra panela aqui com outra coisa, eu já coloco outra panela aqui. Geralmente eu trabalho ao mesmo tempo com 3 ou 4 panelas. Liberou uma panela, ao invés de eu pegar e lavar essa panela, eu vou reaproveitar. Então, ó, eu liberei a panela, eu vou retirar aquela comida que está naquela panela para fazer o armazenamento.
Dependendo do que eu fizer ali naquela panela, eu venho só com papel toalha, retiro todos os resíduos que ficaram. Dependendo, nem retiro, se for legumes com legumes, eu só mesmo tiro todo o excesso, tiro tudo. Se ficar um pedacinho de cenoura ali, não tem problema. E aí eu pego essa mesma panela e reutilizo, utilizando para fazer um outro preparo. A única coisa que não vai funcionar, né, é quando você estiver trabalhando com peixe, porque quando você estiver trabalhando com peixe, você vai ter que lavar mesmo a panela, porque o peixe, ele vai dar sabor no seu próximo alimento e também vai deixar aquele cheiro do peixe no seu alimento. Fora isso, você consegue otimizar reutilizando panela. Então acabou uma, já pega aquela, já coloca no preparo, enquanto isso a outra tá fazendo isso, enquanto isso o teu forno tá ligado, tá assando 3, 4 tabuleiros ao mesmo tempo. É assim que a gente ganha tempo. Não sei como isso acontece, então eu também quero te convidar no final da nossa aula de hoje, eu vou te fazer um convite muito especial, que eu acho que vai te, tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo. Além disso, pessoal, a gente também tem os utensílios, tá? Nós temos utensílios que nos ajudam muito na cozinha. Os utensílios, eles devem ser utilizados de maneira inteligente. Então, às vezes eu vejo muita gente comprar, e isso acontece muito quando eu vou atender em personal chef, eu vejo muita gente comprar muito equipamento, muitos utensílios, a pessoa não sabe nem como usar, não sabe nem por que comprou, mas às vezes comprou porque achou que aquilo ali iria ajudar de alguma maneira, e na verdade não ajuda. Então, você não precisa ter muitos utensílios, mas umas coisas que são legais e que te ajudam muito é um mixer, tá? Um mixer de mão, onde você bate, você pode fazer purês, molhos, pode quebrar um pouco as estruturas de alguns alimentos com eles, tá bom? Pode bater até ovo para poder homogeneizar o ovo com a clara, sabe? O mixer ajuda muito. Um liquidificador ajuda bastante. Se você tiver um multiprocessador, é necessário? Não, mas se você tiver, usa a seu favor. Como? Por exemplo, o exemplo do alho que eu falei, você coloca ali no multiprocessador, dá para você colocar ali de 400 a meio quilo de alho já, com sal, com azeite, bater de uma vez só. Então, rapidinho você faz ali seu tempero base. Um bom descascador de legumes, tá? De preferência aqueles descascadores que são multiuso. Então, ele tem uma parte onde descasca, ele tem uma parte onde ele faz ralado, tá? Ele tem uma parte que ele corta em fitas. Então, é um descascador simplesinho. E na ponta ele tem um boleador, que dá para você fazer bolinhas de frutas. Ele é simples, ele é barato, você encontra em qualquer loja de utensílios para casa. Mas uma coisa muito importante também, dentro desse aspecto de utensílios, e faltou letra ali, peraí que eu vou... Aqui, ó, faltou letra aqui. Ô, gente, tem que me avisar, eu nem vi. Utensílios. Uma coisa muito importante tenha colheres ou espátulas de silicone para não arranhar a sua panela, tá? Tábuas de corte, de preferência, no mínimo 3 tábuas de corte você deve ter na sua cozinha, uma só para legumes e verduras, outra só para frutas e outra só para proteínas, carnes, frangos e peixes. É o ideal? Não. Dentro da gastronomia a gente trabalha com 5 tábuas e cada tábua tem uma cor. Cada cor representa um tipo de alimento. Mas eu não vou dizer para você que dentro da sua casa, na sua cozinha, você precisa ter as 5, mas pelo menos 3. Uma só para fruta, uma só para vegetais e legumes e uma só para proteína. Pode ser 3 tábuas iguais? Pode, desde que você pegue uma caneta, uma canetinha como essa, aquela caneta que é permanente, e anote frutas, vegetais e legumes, proteínas, para você não se confundir qual tábua é de quem. Outra coisa, tábua de madeira, elimina da sua cozinha. Ela é muito bonita para fazer uma tábua de queijos, para fazer uma tábua de frutas, para enfeitar, mas para corte, elimina da sua cozinha. Por quê, Ana? Porque a tábua de madeira, ela é um dos utensílios que mais proliferam bactérias, tá? E eu tenho certeza que você não quer encontrar bactéria nos seus preparos. Então, assim, por mais que você às vezes lave, pode lavar até com cloro, a madeira, ela cria muitas frestas, sabe? E por ali,
alojam-se bactérias e ela demora muito tempo para secar, então às vezes ela fica úmida. A umidade é um lugar que as bactérias amam, então não utiliza tábua de madeira, por favor. Você pode utilizar tábua de vidro, tá? Eu particularmente, elas são super higiênicas, mas eu particularmente não gosto porque o vidro, ele vai com o tempo acabando com o fio da sua faca e a sua faca vai ficando cega. Então, as melhores tábuas para você trabalhar são umas de plástico, não é nenhum plástico, é tábuas de polietileno, tá? Elas são as tábuas indicadas que a gente trabalha dentro da gastronomia, dentro da cozinha. Elas têm coloridas, né? E sempre que você encontrar uma tábua colorida, saiba que cada cor daquela representa algo dentro da gastronomia. Mas você pode comprar a branquinha básica. Elas são as mais indicadas para a gente trabalhar com cortes. Então, muito importante, tenha pelo menos 3 tábuas de corte. E se puder, quando for trocar suas tábuas, porque tábua é uma coisa que de vez em quando a gente tem que trocar, troque por uma de polietileno, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu já dei um bom panorama de como você pode acelerar sua vida na cozinha, mas para fechar, eu vou falar aqui sobre alguns ingredientes que eu vou chamar de ingredientes coringas. Alguns ingredientes que você pode ter na sua casa, independente do cardápio que você vai executar, mas que já pode ter armazenado, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar é que existe, eu já falei isso acho que foi na aula 2, sobre a despensa inteligente, que são os temperos secos, né? E algumas coisas que você já deve ter no seu armário, independente do cardápio que você vai executar. Então, por exemplo, sal, azeite, os próprios temperos secos, né? Louro, noz moscada, orégano, curry, açafrão, tudo isso você já deve ter. Você não precisa precisar utilizar para ter eles na sua despensa. Pelo contrário, se você, azeite, que é uma coisa que ultimamente tem andado bem cara, encontrou uma promoção, já compra ali 2, 3 garrafas, já deixa armazenado. Porque azeite a gente sempre vai precisar utilizar, seja para temperar uma salada, seja para acompanhar com algum lanche, seja para comer com a sua comida, seja para refogar. Então faça isso. Outra dica, não use mais óleo vegetal nas suas comidas para refogar. Refogue com azeite ou refogue com banha de porco, tá bom? A banha também é muito saudável, tem uma excelente temperatura, ponto de fumaça, então pode utilizar a banha. Quem faz low carb pode utilizar a banha sem medo e ela ainda traz aquele sabor meio que defumado, meio que de bacon para o seu preparo. Além disso, além dos ingredientes que compõem o armário, né, a despensa inteligente, a gente também tem os ingredientes que compõem o nosso freezer inteligente. Então, por exemplo, o gengibre, eu já falei com você pode comprar a raiz de gengibre, fazer a higienização dele, manter com casca mesmo no congelador. As pimentas, você pode também fazer a higienização e manter no congelador. Quando você precisar, você vai pegar aquela pimentinha, você vai pegar aquele gengibre e vai só ralar, tá bom? Outra coisa que você também pode aproveitar e comprar em uma quantidade maior e para poder pagar mais barato e ter também já na sua despensa, no caso no seu freezer, é queijo mussarela. Então, o queijo mussarela ele é muito útil na cozinha para a gente rechear alguma coisa, para a gente gratinar alguma coisa. Então, dentro da minha proposta, que é a alimentação low carb, a gente utiliza muito queijo. Então, eu já gosto de comprar, às vezes, a peça inteira. Quando tá um preço bom, eu compro a peça inteira. Aí, o que eu faço? Corto metade dessa peça. Metade dela eu coloco para triturar mesmo, para ralar, né? E aí eu ralo, se você tiver um multiprocessador. Ou se for fazer ralar na mão, rala um pouquinho, descansa, depois rala mais um pouquinho. E aí, esse queijo ralado, eu armazeno em um pote e deixo no meu congelador toda vez que eu precisar usar. É só tirar uns minutinhos antes para ele poder soltar com mais facilidade e você utilizar o seu queijo, tá bom? A outra metade eu embrulho bem com plástico filme e deixo na geladeira por mais algum tempo. Quando dá tempo eu pego o fatiador mesmo, caseiro, e vou fatiando, vou fazendo as fatias. E assim a gente vai ganhando tempo, economizando o nosso dinheiro e tendo esses ingredientes coringas ao nosso dispor sempre na nossa cozinha. Então, isso ajuda muito, pessoal, muito. Às vezes vamos supor que durante a semana você recebeu alguém e você tá ali com o seu planejamento semanal, a comida só mesmo para sua família, mas se você tem algumas coisas
disponíveis na sua despensa ou no seu freezer, você rapidamente consegue construir uma refeição, ok? Então é importante você ter ingredientes coringas guardados na sua casa, independente do cardápio que você vai executar. Bom, pessoal, esses 8 itens são formas como você pode acelerar o seu processo na cozinha. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha gostado desse ciclo de aulas que a gente falou sobre planejamento de cardápio. E semana que vem a gente vai abrir uma nova série, e aí sim, eu prometo para vocês que nessa próxima série nós vamos para a cozinha. E nessa próxima série nós vamos entrar com receitas de verão. Então nós faremos uma série de 4 aulas de receitas doces de verão, depois nós vamos para 4 receitas 4 receitas salgadas de verão, para poder te ajudar aí numa alimentação gostosa, saudável de verdade, criativa, tá? Low carb, você vai amar o conteúdo da próxima semana também, mas é importante fechar esse ciclo e é importante a gente entender também o que está por trás da cozinha. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela companhia, por estar aqui comigo nessas 4 semanas. Foi muito bom, foi muito gostoso. Eu amo estar aqui, eu amo ensinar, eu amo compartilhar. Eu acredito que tudo aquilo que a gente recebe não é para a gente reter, mas é para a gente liberar e compartilhar com outras pessoas. E eu acredito que isso está muito dentro da minha missão, principalmente dentro e fora da cozinha. Muito obrigada e eu te espero semana que vem. Beijos, tchau, tchau!